E aí, pessoal, tudo bem? O professor Fernando Bertoncini aqui com vocês. Hoje nós vamos dar continuidade aos cálculos químicos, né? Nós estamos estudando as letras reações químicas e depois vamos estudar os cálculos estequiométricos. Mas eu chamo tudo de cálculos químicos. Então, como eu disse para vocês, né, nós já estudamos a aula 1, a massa atômica, a aula 2, a massa molecular e a massa fórmula, e aí na aula 3 e 4 eu fiz uma aula só que a aula teórica. Então eu falei que ia fazer aula 3, 4 e 5, mas montei uma aula só desse assunto, da parte teórica, e depois hoje é aula de exercícios, tá bom? Então tá aqui o resumo, ó. O resumo é só para lembrar com vocês que quantidade de matéria, gente, é a mesma, a unidade em mol, a gente chama de mol. E eu também falei do volume molar, que esse volume molar na CNTP equivale a 22,4 litros. E aí eu coloquei um resuminho aqui, ó. Um mol, aí eu até coloquei para vocês na outra aula, de qualquer substância, pode ser de substância ou de átomo, tá? Aí vai depender do exercício, que equivale a esse M. O que é esse M? Pode ser a massa molar ou a massa atômica. Se ele falar que é molécula, é massa molar. Se ele falar que são átomos, é a massa atômica, que equivale a 6 vezes 10 a 23. Aqui ele pode falar em moléculas, mas comumente, gente, ele fala de moléculas, ó, de moléculas, ou ele fala de átomos, mas nós chamamos de entidades. Pode ser íons, pode ser partículas, pode ser elétrons, tá? Mas normalmente é de átomos ou moléculas, que equivale na CNTP, olha aqui, ó, que equivale na CNTP 22,4 litros. Isso eu passei na última aula para vocês. Tá ok, pessoal? E ele faz uma observação ali, ó, quantidade de matéria, número de mols, tá? O número de mols é a massa molar sobre a massa da substância sobre a massa molar. Mas isso não precisa guardar essa observação não, tá? Muito bem. Então, nas aulas anteriores eu já fiz exercício 1, 2 e 3. Hoje nós vamos fazer os outros exercícios. Tá aqui, ó, o número 4. Então ele diz aqui, ó, que a molécula de nitrogênio é uma substância simples formada por dois átomos de nitrogênio. Então a formulinha é N2. E compõe a maior porcentagem da composição do ar atmosférico, aproximadamente 78%. O primeiro cientista a reconhecer que o nitrogênio se tratava de um elemento químico independente foi o Antônio Lavoisier, que a gente vai estudar as leis de Lavoisier, Prost, Gay e Lussac, tá? Isso na próxima aula. Ao identificá-lo em alguns compostos minerais, Lavoisier o batizou de azoto, do grego sem e zoe vida, né? Sem e zoe vida. Em razão de sua incapacidade para manter a vida e alimentar a combustão. Determine o volume ocupado por 560 gramas de nitrogênio na CNTP. Primeira coisa, né? Se ele não te deu o valor da massa molar, ou melhor, da massa atômica, você vai na tabela periódica e vê. Vocês vão ver que o nitrogênio tem massa atômica de 14U, que é a unidade de massa atômica. Como eu tenho 2 aqui, ó, eu já calculei, ó. Se eu tenho o N2, a massa molar é só multiplicar 14 vezes 2. Por que 2, professor? Porque eu tenho 2 nitrogênios. Como o senhor sabe? Ele falou, ó, que o átomo, que a molécula é composta, a substância simples, por 2 átomos de nitrogênio. Então, isso daqui deu 28, que eu já ensinei para vocês. E falei também que a massa atômica, nós também podemos falar que é a massa molar, né? Que é 28 gramas por mol. Lembra, pessoal? Lembra, né? Beleza. Então, olha aqui, ó. A massa molar é 28 gramas por mol. Então, tá bom. Então, se um mol eu tenho 28 gramas, então eu tenho aqui o volume molar na CNTP, 22,4 litros. Então, se eu tenho aqui, né? Lembra que eu falei um mol de qualquer substância, tá? No caso aqui, ó, é o N2, equivale a
28 gramas, que é a massa molar, que equivale a 6 vezes 10 a 23. Como ele não falou nada de átomos e moléculas, eu não vou usar essa parte nem a parte do mol, que equivale a 22,4 litros. Estou colocando só para mostrar a parte que eu peguei dessa forma. Como ele está relacionando massa com volume, então eu só peguei essa parte aqui, ó. Por isso que eu coloquei aqui, ó, 28 gramas equivale a 22,4 litros. Ok, pessoal? Mas a fórmula é sempre essa. E ele perguntou, qual é o volume quando eu tiver 560 gramas? Então, você vem aqui, ó, 560 gramas equivale a X. Professor, mas eu preciso ficar montando essa fórmula toda hora? Não, você precisa ter ela na cabeça. E aí você vai usar partes dela, como eu estou mostrando ali em branco para vocês e fazendo aqui em vermelho. Tá ok, pessoal? Muito bem. Então, fazendo essa continha aqui, né, ó, ficou 28 vezes x, só fazer mais uma passagem aqui, ó, 28 vezes x, e aqui ficou 560 vezes 22,4. Fazendo essa conta aqui, né, aqui vai ficar x 560 vezes 22,4. Essa eu estou fazendo inteira aqui só para vocês lembrarem que é a multiplicação em x, tá? E aí você vai dividir por 28. Essa conta aqui deu 448 litros de N2. Ficou claro, pessoal? É isso aí, é regra de 3, tá? Lembrando que essa fórmula que eu mostrei aqui para vocês aqui, ó, ela é crucial para fazer o exercício, que você monta a primeira linha, tá? Sempre a primeira linha a gente monta pela fórmula que eu passei no slide anterior, e a segunda linha sai do enunciado do exercício, que é a pergunta, tá bom? Ele vai dar alguma coisa e vai perguntar alguma coisa. E a segunda linha sempre é através do enunciado. Valeu, pessoal? Beleza? Vamos para o próximo agora, então. Eu já deixei prontinho aqui para facilitar a resolução, e agora você já sabe que é só multiplicar em x e fazer as contas. Então, no exercício número 5, ele fala assim, ó, ao comparar massas iguais para moléculas de glicose, olha lá, C6H12O6, do etanol C2H6O, tá? Ou C, que nem eu coloquei aqui embaixo, ó, C2H5OH, também pode ser. O butano, que é o C4H6, e o ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Qual delas, gente, apresenta maior número de átomos? E justifica a resposta. Tá bom. Então, o que você vai fazer? Você vai considerar uma massa para fazer o cálculo igual para todos, tá? Então, aqui eu, por exemplo, peguei 10 gramas. Poderia pegar 1 grama, 100 gramas, mas é uma massa para a gente saber o número de átomos existente, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu preciso fazer o cálculo da massa molar, ó. Fazendo o cálculo da massa molar que vocês já aprenderam lá na aula 1, eu verifiquei que deu 180 gramas. Então, eu vou lá e faço, ó. 180 gramas é igual a 6 vezes 10 a 23 átomos. Só que cuidado, como ele está falando em átomos, você vai ter que colocar um número aqui na frente. Que número é esse? A quantidade de átomos da molécula. Eu não tenho aqui, ó, 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Se você somar 6 com 12 com 6, dá 24. Toda vez que ele falar em átomo, gente, nós temos que colocar o número de átomos da molécula ali na frente. Então, 180 gramas equivale a 6 vezes 10 a 23. Toda vez que for átomos, eu conto quantos átomos tenho na molécula e coloco aqui. E nós pegamos 10 gramas para todos os elementos para saber qual que tem maior número de átomos. Então, nós colocamos 10 gramas equivale a X. Agora aqui, ó, você vai multiplicar em cruz. Multiplicando em cruz, ó, o X deu 8,03 vezes 10 a 23. Todos nós vamos fazer esse mesmo cálculo. Olha aqui para o etanol. O que eu fiz lá para a glicose? Calculei a massa molar. Então, vamos calcular a massa molar do etanol. Deu 46. 46 equivale a 6 vezes 10 a 23 átomos. Mas espera aí,
tem que colocar um número aqui na frente. Por que que é 9? Porque eu tenho 2 carbonos, mais 5 hidrogênios aqui, mais um oxigênio, mais um hidrogênio. Então, ó, 2 com 5, 7, com mais um 6, com mais um 6, com mais, desculpa, 5 com 2, 7, com mais um 8, com mais um 9. Então, deu 9 vezes 6 vezes 10 é 23. Então, agora eu multiplico em cruz aqui de novo. Vai ficar 46 vezes y igual a 10 vezes 9 vezes 6 vezes 10 é 23. Faz as continhas que vocês vão chegar nessa resposta aqui, ó. 1,18 vezes 10 a 24 átomos. Então, vocês perceberam que para a glicose e para o etanol, sempre a gente está colocando um número ali na frente, corresponde ao número de átomos de cada molécula. E faz a regrinha em X. Beleza, pessoal? Nós temos ainda que fazer do butano e do ácido sulfúrico. Então, vamos lá. O butano é um CH4. Então, eu peguei aqui, ó, calculei a massa molar do CH4. A massa molar do CH4 deu 58. Muito bem. Sabendo a massa dele, nós vamos montar a nossa regrinha, que é 58 gramas equivale a 6 vezes 10 a 23 átomos. Professor, mas esse número da frente? É o que eu estou falando. Toda vez que ele fala átomos, eu tenho que contar aqui, ó. Eu tenho 4 carbonos, mais 10 hidrogênios. 10 com 4, 14. Por isso que esse 14 vem aqui. Então, 58 gramas equivale a 6 vezes 10 a 23, com 14 aqui na frente. Com 10 gramas, que é o padrão que eu peguei, vou achar o número de átomos. Faço a multiplicação em cruz e chego nessa resposta aqui. 1,45 vezes 10 a 24 átomos. Vocês perceberam que sempre a mesma regrinha, sempre a mesma fórmula. A mesma coisa aqui, agora para o ácido sulfúrico. Qual é a massa molar do ácido sulfúrico? 98 gramas. Então, vamos lá. 98 gramas vale 6 vezes 10 a 23 átomos. Tem que pôr um número aqui na frente quando é átomos. Então, eu tenho 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênio. Então, vamos lá. 2 mais 1, 3, com 4, 7. Está aqui. Agora é só multiplicar em cruz, porque sempre é 10 gramas que a gente está colocando como padrão. E aí eu achei o valor de W. Então, se vocês compararem os 4 valores, ó, 8,3 vezes 10 a 23, o Y 1,18 vezes 10 a 24, o Z 1,45 vezes 10 a 24 e o W 4,3 vezes 10 a 23. Qual que tem maior? Vocês vão ver aí que é o butano. Então, a substância que apresenta o maior número de átomos para a mesma massa, que nós usamos 10 gramas, é o butano. Nós fizemos cálculos dos 4, tá bom? Então, vamos para o exercício 6 agora. Olha lá. Então, lá, pesquisas recentes indicam que o diesel produz 7 vezes mais poluentes que a gasolina. Assim, com o propósito de diminuir a emissão de dióxido de nitrogênio, alguns países limitaram a aquisição de veículos com motores a diesel. No item A, identifique 2 medidas governamentais que poderiam ser tomadas para amenizar essa emissão de gases indesejáveis por veículos automotores, como no caso do NO2. Aí eu coloquei 2 aqui, ó. Uma delas é a renovação de frotas de veículos, veículos mais novos poluem menos, e o uso de automóveis híbridos movidos a gás natural, por exemplo. Tá? O item A não foi de cálculo, mas o item B já é de cálculo. Então vamos lá. Ó. Determine o número de átomos e de moléculas presentes em 448 litros de dióxido de nitrogênio, considerando as condições normais de temperatura e pressão. Então nós vamos primeiro calcular, né, ó, o número de átomos ou de moléculas, né, e o número de átomos e moléculas nós vamos calcular então. Então, eu vi aqui, ó, eu calculei primeiro o número de moléculas, tá bom? Então, eu fiz aqui, ó. Lembrando, gente, aquela fórmula é sempre a mesma, tá? Ó, eu vou fazer aqui do lado de novo, ó. 1 mol, ó. No caso aqui, olha só, é o dióxido de nitrogênio.
Ele nem deu fórmula, mas dióxido de nitrogênio vocês já estudaram comigo lá no óxido. Dióxido NO2. Ele não deu as massas para calcular, então provavelmente nós não vamos precisar. Então deixa aqui, ó, massa molar, que é igual a 6 vezes 10 a 23. No caso ali a gente vai usar o 6,02, só para aproximar aqui, igual a 22,4 litros. Então, na verdade, eu vou usar essa parte aqui, ó. Eu vou associar litros, que é volume, com, no caso aqui, moléculas. Depois eu faço uma regra de 3 e acho átomos. Também poderia fazer ali, com átomos. Então, olha só. Ele deu 448 litros. Então, olha só. Eu tenho 22,4 litros, equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, essa é essa primeira linha, ó. Eu tenho lá 6 vezes 10 a 23, como a gente vai estar calculando moléculas primeiro, é 22,4. É aquela primeira linha que eu mostrei lá desde o começo dessa aula de hoje. E também falei na aula passada. Agora ele quer com 448 litros. Então tá aqui, ó, 448 litros. Quantas moléculas a gente vai ter? Não sei. X. Então a gente multiplica em cruz. Então faz do mesmo jeito que eu expliquei aquele exercício lá atrás. Vai ficar 22. Vou fazer mais uma vez para vocês verem como faz, olha lá, 22,4 vezes x, e vocês estão cansados de fazer, igual a 448, ó, vezes 6,02 vezes 10 a 23. Ó, esse número aqui, ó, tá multiplicando 22,4. Então ele vai passar do outro lado dividindo. Então ficou 448 vezes 6,02 vezes 10 a 23, olha aqui, ó, dividido por 22,4. Feita essa conta, eu encontrei esse valor aqui de x, ó, tá bom? 1,204 vezes 10 a 25. Professor, mas ali estava 23. Tá bom, é que essa conta deu isso daqui, ó. Deu 1.204 vezes 10, não, 120,4 vezes 10 a 23, ó. Eu vou andar uma casa, duas casas. Então eu vou diminuir o número aqui, ó. Isso é lá da matemática, vocês sabem disso. Em vez de ficar 23, aqui ficou então 25. Por isso que aqui é 25 e não 23. Porque nós andamos com a casa aqui com a vírgula, ó, tá bom? Isso é para deixar a notação científica. Ok, pessoal? Beleza. Agora essa segunda parte aqui, ó, o que eu fiz? Como eu já tenho o número de moléculas, eu sei que uma molécula do NO2, ó, tá vendo? Ele não deu a fórmula, a gente precisa saber mesmo, tá vendo? A gente já estudou em óxidos. Então, ó, eu tenho um N e eu tenho 2 nitrogênios, então eu tenho 3 átomos. Olha, se uma molécula tem 3 átomos em 1,204 vezes 10 a 25 moléculas, eu vou ter Y. Então é só pegar esse número aqui, que a gente tem aqui, ó, e multiplicar por 3. Então a gente tem esse valor aqui, 3,616 elevado a 10 a 25. Ok, pessoal? Então, tem que prestar atenção aqui a parte daquela fórmula que nós estudamos lá no comecinho, desde o começo eu estou falando, né, que é essa fórmula aqui, ó, que a gente monta a primeira linha. O mol da substância, aqui como eu já disse, é a massa atômica com a massa molar, que equivale a 6 vezes 10 a 23, que equivale a 22,4. Agora, qual parte dessa fórmula eu vou usar? Vai depender do que ele está te dando e do que ele está pedindo, como eu já falei para vocês, tá bom? Então, esse aqui é o exercício número 6 que nós acabamos de fazer. Para terminar, tem o 7. Então, no exercício 7 é o último. Então, lá, ó, sequestro de carbono salvará o carvão limpo. Então, aqui, gente, o texto é gigantesco, mas o que a gente vai precisar mesmo aqui desse texto, ó, é esses 0,42 toneladas de CO2. Tá? Então depois com o tempo você vai ler o texto aí e você vai perceber
que a gente vai estar usando esse 0,42 toneladas de CO2, que é quanto cada barril, tá? Quanto cada barril de petróleo recuperado emite. No final, olha lá, 0,42 toneladas. Depois vocês leem o texto com calma. Então tá aqui, ó. Primeira coisa, ele quer saber, com as informações e os dados dos textos, calcule a massa molar do dióxido de carbono. Ora, gente, você já sabe, o dióxido de carbono, né, é o CO2, e eu já falei para vocês que ele vai dar as massas atômicas. Então, as massas atômicas aqui, ó, ele sempre vai dar, ou você vai achar na tabela, no caso do vestibular. Então, o carbono, ó, vale 12 e o oxigênio vale 16, ó. Já está em branco ali, eu só estou revisando com vocês. E se eu tenho somente um carbono, então eu vou multiplicar isso por 1, então vai ficar 12. Se eu tenho 2 oxigênios, então eu vou multiplicar isso por 2, então vai ficar 32. E aí o que eu fiz? Vou somar. Ele quer saber a massa da molécula, então eu achei lá, ó, 42U. Essa é a massa molecular. Então tá aqui, ó, como ele pediu a massa molecular, eu já calculei, 44 aqui. Já estava calculado ali, ó, só somar aqui esses valores. Já multipliquei por 1 aqui, ó, e por 2. Então 1 vezes 12 é 12, eu fiz aqui em vermelho para a gente revisar, ó. 2 vezes 16 é 32, somou 12 com 32, 44. E a massa molar, precisa calcular de novo? Não, já ensinei vocês. A única diferença é a unidade. Em vez de você colocar U, você vai colocar gramas por mol. Então, a massa molar do CO2, que ele representa só por um M, mas pode ser MM, eu prefiro MM. E a diferenciação é a unidade, para saber se é massa molecular que é em U, e a massa molar que é em gramas por mol. Beleza, pessoal? Isso a gente já aprendeu lá atrás, lá na aula 2. Agora, olha esse daqui, ó. A massa em quilogramas de CO2 emitido na atmosfera por cada barril de petróleo recuperado. Foi o que eu disse para vocês lá no texto, ó. O que ia importar para a gente desse texto todo, ó, é esses 0,42 toneladas, ou 0,42 toneladas de CO2 na atmosfera lá, ó, de cada barril de petróleo recuperado. Eu até grifei aqui, vou grifar novamente, ó, tá vendo, ó? É só isso, depois vocês vão ler o texto. Isso é tipo questão de Enem, né? O Enem dá um texto gigantesco. E alguns vestibulares também, mas mais o Enem. Então observa bem o que ele está te dando para a gente estar usando. Então tá aqui, ó. E aí então no item B, ele só quer que a gente passe. Espera aí que eu passei, gente, desculpe. Aqui, ó. Um barril de petróleo, olha lá, emite 0,42 toneladas de CO2. Desculpa aí, pessoal. Uma tonelada de CO2 vale 1000 gramas. Claro, uma tonelada de 1000 quilogramas, desculpa. Uma tonelada vale 1000 quilogramas. 1 quilo vale 1000 gramas. Lembram disso? Então, como ele quer de toneladas para quilogramas, que ele perguntou aqui nesse exercício em quilogramas. Então, uma tonelada, 1000 quilogramas. 0,42 toneladas, X. É só multiplicar em cruz. Isso vai dar 420 quilos. Professor, como é que o senhor fez isso? É só fazer, ó, multiplicação em cruz, ó. X vezes 1, 0,42 vezes 1000. 0,42 vezes 1000 dá exatamente 420 quilogramas. Beleza, pessoal? Então, para terminar, nós vamos no C. Ele quer saber a quantidade de matéria. Eu já falei, quantidade de matéria é o mol. Então, agora nós vamos pegar a primeira parte da fórmula, tá? Eu já sei a massa molar. Tá vendo, ó? Desculpa, pessoal. Garganta seca. Então, a massa do CO2 é 44 gramas por mol. Então, ó, 1 mol de CO2 vale 44 gramas. Tá aqui, ó. Já está dizendo isso na massa molar, que é a primeira parte da fórmula. Agora, eu tenho aqui, ó, cuidado, hein?
Lá estava em gramas, em quilos, ó. Aqui estava em quilos. Para a gente usar no exercício posterior, eu preciso passar isso para gramas. Por isso que eu já falei, quilograma para grama é só multiplicar por 1000. Então, a gente tem que transformar esse quilo em gramas para poder usar no item C. Então, lá, ó, 1 mol de CO2, 44 gramas. Então, aqui eu não poderia colocar 420 quilos. Aí, se eu colocasse 420 quilos, está errado, porque as unidades não estão relacionadas. Então, o que eu fiz? Como eu já mostrei para vocês aqui atrás, ó, eu passei o que estava em quilo para gramas, tá bom? Feito isso, gente, olha lá, 1 mol, 44 gramas. 420 mil gramas X. Multiplica em X, ó. 44 vezes X igual a 1 vezes 420 mil. Agora, o 44 está multiplicando. 1 vezes 420 vai dar 420 mil dividido por 44. Vai dar esse valor aqui, ó. 9,54 vezes 10 a terceira. Fazendo essa conta aqui, gente, não deu esse número, né? Tá 9, 5, 4, ó, 0, 0. Deu esse valor aqui em mols. Vamos ver se é isso mesmo. Por quê? Porque eu vou colocar em notação científica. Precisa. Normalmente, o vestibular pede notação científica, mas se você deixar essa resposta também tá certo. Então, vou andar 3 casos, ó. A vírgula está aqui, então, ó, 1, 2, 3. Na verdade, tem um 0 a mais ali. Deixa eu tirar aquele 0 a mais aqui, ó. Tem um 0 a mais aqui. Então, a vírgula estava aqui, ó. A vírgula estava aqui, então nós andamos 1, 2, 3. Então, se eu andei 3 casas, vai ficar 9, 54. Peraí que ficou feio aqui, minutinho só. Aqui, ó. Então, vai dar exatamente o que está escrito aqui em cima, ó. 9,54 vezes 10 a terceira mols. Ok, pessoal? Olha lá, 9,54 vezes a terceira. Por quê? Esse valor aqui, como eu disse, ó, deu 9.540. Se tiver alternativa, pode deixar. E como ele também não falou que é notação científica, você poderia deixar. A gente só coloca para vocês acostumando com notação científica. Então, a vírgula estava aqui fora, eu dei 1, 2, 3 casas, por isso que ficou 10 a terceira. Ok, pessoal? Por hoje é isso, e até a próxima aula, e bons estudos!